Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a matemática, desde seus princípios até a mais avançada. Este canal, Lacrou a Matemática, é o seu canal. Muito bem. Divisão. Propriedades e regras dos sinais. A divisão é uma das operações fundamentais da aritmética. Consiste em dividir um número por outro. O dividendo e o divisor que produz dois resultados, chamados de quociente e resto. Quociente nada mais é do que o resultado, a resposta. Seu símbolo é um tracinho com dois pontinhos. No entanto, pode variar. Por exemplo, no teclado do computador, nós utilizamos a barra. E é comum também nós utilizarmos os dois pontos. Exemplo, 20 divididos por 3. Dá uma dízima periódica, 6,66666. O exemplo Armando está aqui do lado, onde a gente percebe o dividendo, que é o 20, o divisor, que é 3, e ao dividir 20 por 3, seria o 6, porque 6 vezes 3, 18, veja que chega bem perto do 20, mas não ultrapassa o valor do 20, e não fica muito longe. Se eu tivesse feito 6 vezes 2, seria 12 ainda. De 12 para 20, quantos 3 caberiam ali dentro? Então, por isso nós precisamos perceber exatamente qual é o melhor resultado. Então, a resposta é 6, que é o valor do quociente. 6 vezes 3, 18. 6 vezes é possível. Então, aqui, 6 vezes 3, 18. Então, 20 menos 18, está aqui o cálculo. Resto é 2. Bom, eu poderia ter continuado esse cálculo. Foi da onde surgiu esse vírgula 66666. Bom, restou 2. Se eu quero continuar, eu acrescento um zero aqui e coloco o vírgula aqui. Aí fica novamente 20. Então, logo, a resposta vai ser 6 novamente. E o resultado aqui embaixo vai ser 2. Novamente, eu acrescento um zero, só que daí não preciso mais acrescentar vírgulas. Então, vai ficar sempre dando 6, 6, 6, 6, eternamente. Vamos ver outros dois exemplos. Com cálculo exato, que o resto é zero, e o outro, novamente, que pode dar um número dividido com casas decimais, só que inteiro, sem ser dízima periódica. Este aqui. 35 divididos por 5. Então, o resultado é 7, 7 vezes 5, 35. Perceba que se eu pegar 35 menos 35, vai ser zero. Esse é o resto. Então, é uma conta exata. Aqui. Esse já dá mais trabalho para fazer. 65. Ele é um número que, divididos por 4, resulta 16. Mas como é que eu cheguei nesse 16? Eu não vou dividindo todo o número de uma vez só. Primeiro, eu só pego o 6, porque o 6 ele é maior do que 4. Então, eu não vou pegar a casa decimal e a casa das unidades. Vou pegar só a casa decimal aqui, que já é maior que 4, então eu posso já fazer 6 vezes 4, dá uma única vez. Porque 1 vezes 4, 4. Eu vou subtrair 6 menos 4. Está aqui o cálculo, o resto aqui é 2. Mas eu não fiz nada com esse 5, então esse 5 ele vai descer aqui do lado. Aí formou o número 25. Bom, que número multiplicado por 4 chega perto do 25? O 6 vezes 4, que é 24. Então, eu vou pôr o 24 aqui. Então, 25 menos 24. O cálculo está aqui, resto 1. Então, eu poderia parar aqui. 16 é um valor inteiro, mas tem um resto, que é 1. Então, vamos ver. E se eu quisesse continuar? Seria vírgula quanto aqui do lado? Bom, eu teria que colocar a vírgula, então eu posso acrescentar um zero, daí vira 10. Que número multiplicado por 4 chega perto do 10? O 8. Então, 10 menos 8, 2. Então, nós vamos ter aqui vírgula, né? Aí o 2, né? 2 vezes 4, 8. E agora, restou 2. Esse 2 que está aqui, eu vou ter que acrescentar um zero do lado. Eu não preciso mais pôr vírgula, porque eu já coloquei vírgula uma vez. Então, que número multiplicado por 4 que vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20. E daí dá exato, 20 menos 20, 0. Então, 16,25. Esse seria o valor. Então, o que nós podemos entender
com estes exemplos. A divisão é 35 por 5, o qual tem como quociente 7 e o resto exato 0. O produto 7 vezes 5 é 35, ele não pode ser maior do que 35, não pode ser maior que o dividendo. Então, no caso aqui deu exato, e exato pode, então 35 menos 35 e o resto é 0. Então, o resto é a diferença entre o dividendo, que é o N, e o produto, Q vezes D, quociente vezes o divisor, que é esse valor aqui. Então, 35 menos esse produto, que também dá 35, então 35 menos 35, que o resto vai ser 0. Condições de existência. Considere dois números, um número natural, N, e outro número natural, D. Tais que, se dividirmos N por D, quer dizer, o N vai ser o nosso dividendo e o D é o nosso divisor, teremos um quociente Q e um resto R. Essa regra deve obedecer às seguintes condições. Então, aqui nós temos o dividendo, ele tem que ser igual ao produto do quociente pelo divisor somado com o resto. E algo interessante que nós percebemos aqui também, que esse resto ele pode ser zero, tá, igual a zero, tá vendo aqui, ó, 0 igual a R, mas tem aqui o R maior do que zero, ou 0 menor do que o R, quer dizer, o resto. Então isso nos mostra o valor que o resto pode assumir, que é um valor 0 para cima, sempre positivo, nunca um valor negativo. E esse resto ele tem que ser menor do que o divisor. Por quê? Porque se ele for maior que o divisor, daria para ter dividido mais uma vez, quer dizer, que você errou o teu quociente. Então, olha lá, 20 divididos por 3. Então, a gente percebe aqui que o quociente é 6. E 6 vezes 3 é 18. Então, aqui, ó, 6 vezes 3, 18. Somado com esse resto que é 2, ó, 18 mais 2, 20, que é o valor do dividendo. Então está aqui, 6 vezes 3, 18, mais 2, 20, satisfez. O resto, ele é maior ou igual que 0, ou 0 é menor ou igual que 2, e 2 é menor do que o divisor, que é 3. Então, todas as condições foram satisfeitas. Essa condição nos diz que não existe um divisor igual a zero, pois pela segunda condição, o divisor ele precisa ser maior do que o resto. E o resto ele precisa ser maior ou igual que zero. Então tem que ser um valor maior do que zero, o divisor. Então dessa forma, o divisor igual a zero não satisfaz a desigualdade dessas condições. Então não existe divisão por zero. É isso que está querendo dizer aqui. Então qualquer número n e divisor diferente de zero, temos que o quociente da divisão n por d será o maior número natural q, desde que o produto q vezes d não seja maior que n. O resto dessa divisão é a diferença entre o dividendo n e o produto q vezes d. Algumas propriedades. Não é comutativa, e aqui está um exemplo. 4 dividido por 2 é 2. É diferente de você comutar os dois valores. 2 dividido por 4 dá 0,5. Então, 2 é diferente de 0,5. Então, não pode. Não é associativa. Perceba que eu tenho o número 8, 4, 2, na mesma sequência, 8, 4, 2, só que associei os dois primeiros aqui e aqui eu associei os dois últimos. Lembrando, o que está dentro do parênteses tem que fazer para o primeiro. Então, primeiro eu tenho que fazer 8 divididos por 4, que é 2. 2 divididos por 2, aqui nesse lado vai dar 1. Aqui primeiro tem que fazer o que está no parênteses. Então, 4 divididos por 2, 2. 8 divididos por 2, 4. Então, enquanto aqui a resposta deu 1, aqui a resposta vai dar 4. Quer dizer, são diferentes. Então, não é possível fazer associativo. Não possui a propriedade de fechamento. Por quê? Porque a divisão de dois números reais
será um número real? Não satisfaz, pois a divisão por zero não tem como resultado o número real, porque não existe divisão por zero. Então, e eu tendo uma divisão que seja por zero, que não vai dar um número real, vai dar todo o problema. Elemento neutro. Este nós temos, e anulação nós temos. Vamos verificar isto. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro na divisão. Dividir um número qualquer por 1 tem como resultado este número qualquer. 3 divididos por 1 vai ser 3. 40 divididos por 1 vai ser 40. 17 divididos por 1, 17. Então, qualquer número que eu pegar e dividir por 1 vai dar o próprio número. Esse é o elemento neutro. Anulação. O número 0 anula o resultado quando dividimos por qualquer número real. Então, se eu pegar o 0 e dividir por qualquer número, o resultado vai ser 0. Vai ser nulo. Então, 0 divididos por 2, 0. 0 divididos por 5, 0. 0 divididos por 34, 0. Então, sempre que eu pegar o 0 e dividir por qualquer número, o resultado será nulo, será 0. Vamos recordar, então. Um número dividido por 1 tem como resultado ele mesmo. 5 divididos por 1 é 5. Um número dividido por ele mesmo tem como resultado o número 1. Exemplo, se eu pegar 8 divididos por 8, vai dar 1. Se eu pegasse 100 divididos por 100, vai dar 1. Se eu pegasse 1583 divididos por 1583, resultado 1. Então, sempre um número dividido por ele mesmo, resultado é 1. 0 dividido por qualquer número tem como resultado o próprio 0. Então, 0 dividido por 12 igual a 0. Um número real pode ser dividido por 0. Nenhum número real pode ser dividido por 0. Porque não existe divisão por 0. Regras dos sinais. Então, vamos só recordar. Adição e subtração é uma regra. Já multiplicação e divisão é outra regra. Na adição e subtração, quando nós percebemos sinais iguais, nós vamos adicionar. Tipo, menos 5 mais menos 3. Bom, é menos 5 e menos 3 que eu estou adicionando. Então eu vou adicionar. Vai dar menos 8. E o resultado ele vai permanecer com o mesmo sinal. Agora, se os sinais são diferentes, eu vou ter que subtrair e o resultado fica o sinal do maior valor absoluto. Na próxima tela a gente vê alguns exemplos e isso vai ficar bem claro. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, multiplica ou divide e o resultado fica positivo. Agora, se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar ou dividir, depende do qual é o símbolo da operação, e o resultado fica negativo. Então perceba que adição e subtração é uma regra, multiplicação e divisão é outra regra. Então eu tenho que começar a perceber esses detalhezinhos. Na hora que eu olho uma expressão numérica, uma fórmula, um cálculo que eu tenho que fazer, se eu somente vou ter que fazer adição e subtração, ou se ali tem uma multiplicação e divisão subtendida. Então, se eu tiver que fazer multiplicação e divisão, eu vou utilizar esta regra. Agora, se eu tiver simplesmente uma adição e subtração, é uma outra regra. Então, tomem cuidado com isso. Já vi muitas pessoas confundirem essas duas regras, que são diferentes. Vamos ver os exemplos e guardem bem cada um deles. Olha lá. Aqui, olha, vocês não estão percebendo, mas tem uma multiplicação. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então é uma regra que nós vamos ter que utilizar quando tem uma multiplicação. E nós vamos pensar, bom, os sinais são diferentes. Então o sinal vai ter que ficar negativo, olha aqui, ó. Ao invés de usar o mais 3, eu fiz a regra de sinal aqui e ficou menos, porque os sinais são diferentes, então fica negativo. Então, na verdade, eu fiquei com menos 8 e isso aqui é menos 3. Então, menos 8 com menos 3, agora vem a regra da adição e subtração. Os sinais são iguais,
esse é negativo e aqui negativo. Então, sinais iguais soma 8 mais 3, 11, e sinal do maior aqui, ou repete o sinal, que é 8, do 8 ali, então é menos aqui, menos 11. Então, usei uma regra aqui e utilizei outra regra aqui. Vamos para o próximo. Sinais são iguais. Sinais iguais, o sinal fica positivo. Então, veja, no lugar de menos e menos, eu coloquei um mais aqui. Ó. Então, ficou 7 mais 2, que é igual a 9. Sinais também são iguais aqui, então também vai ficar positivo. Mas agora eu tenho sinais diferentes nesta outra parte, que é adição e subtração, não é mais. Ah, sinal diferente vai ficar negativo. Não. É o sinal do maior. Então, nesse caso agora, eu vou olhar o sinal maior. Então, quem que é o maior? O valor absoluto, 9 ou 5? Ah, é o 9. Então, por isso que ficou menos 4. Eu tive que fazer a subtração, os sinais são diferentes, e o sinal do maior valor absoluto, que é o 9. Vamos ver este outro exemplo. 8, aqui ó, sinais diferentes. Novamente, fica negativo. Olha lá, sinais são diferentes, tem que subtrair. Então, 8 tira 5, 3. Agora eu coloco o sinal negativo ou positivo. Então, quem que é maior? É o 8. É o sinal do maior valor absoluto. Então, por isso que o 3 aqui ficou positivo. Novamente, sinais diferentes. Então, o sinal vai ficar negativo. Aqui é o sinal negativo. Então, ficou menos 9, menos 5. Bom, os sinais agora são iguais. Nós somamos, então 9 somado com 5, 14, e sinal mantém lá, menos 14. Agora aqui, sinais são iguais, vai ficar positivo, então vai ficar 8, somado com 8. 8 mais 5, 13. Muito bem, vamos ver outros exemplos. Agora, divisão. Menos 8 divididos por mais 1. Então, veja, são sinais diferentes. Sinais diferentes, divide, o sinal fica negativo. Então, vou dividir 8 por 1, dá 8 mesmo, sinal fica negativo. 10 positivo, 2, também sinais diferentes, então vai ficar negativo. Então, 10 divididos por 2, 5, e fica negativo. Então, perceba, eu não vou usar o sinal do maior valor absoluto. Isso é uma regra aqui, ó, na adição e subtração, nesse pedacinho. Aqui, sinais são diferentes, fica negativo. Que nem aqui, ó. Sinais são diferentes, ficou negativo aqui. Então, a gente só tem que olhar quando é uma multiplicação, quando é uma divisão. E olhar, sinais são iguais, que nem aqui o 12 e o 4, sinais são iguais. Então, vai ficar positivo. Mas você divide normal, ó. 12 divididos por 4, 3. Só que um 3 positivo. 15 divididos por 5. Ambos são positivos, resultado positivo. Também é 3. Menos 8 vezes 1. Sinais são diferentes, fica negativo. 10 vezes 2. Sinais são diferentes, fica negativo. 10 vezes 2, 20. E assim completamos estes exemplos. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.